Galera do ensino médio, pré-vestibulares e concursos militares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Eu sou o professor Saulo e hoje, neste momento, eu quero introduzir para vocês mais uma matéria da matemática chamada números complexos, que de complexo não tem nada, é só um nome para tentar assustar o estudante. Gente, eu gosto de batizar essa matéria de números complexos como álgebra complexa, mas isso é uma questão assim de escolha e simpatia pela matéria. Quando a gente fala de número complexo, vamos fazer uma breve introdução. Quando a gente vai procurar tratar números complexos, a gente precisa resgatar uma ferramenta matemática, um conteúdo matemático importante antes de iniciar propriamente o estudo dos números complexos. Esse conteúdo que a gente vai buscar resgatar é um importante conteúdo que já vem sendo estudado na matemática por vocês, estudantes de ensino médio, concursos e também vestibulares, que no caso é a equação de segundo grau. Só que, e essa equação de segundo grau, que também pode ser denominada equação quadrática, ela não é qualquer equação. Vamos pegar um exemplo desse tipo de equação aqui. X ao quadrado menos 2x mais 4. Tudo isso igual a zero. Por definição, isso é uma equação matemática, uma equação quadrática. E se a gente for estudar esse tipo de equação, extrair delta, raízes que no caso são os valores para os domínios x lá no conteúdo de função que irão zerar essa equação polinomial e tudo mais, estudando apenas a equação do segundo grau. Só que, gente, quando a gente vê uma equação dessa e tenta resolver ela, tenta calcular o discriminante ou delta, a gente vai achar uma particularidade, a gente vai achar alguma coisa peculiar nessa equação aqui. Vamos calcular o delta ou discriminante dessa equação? O discriminante disso aqui tudo, a gente já sabe que é delta. O delta é calculado como o b ao quadrado, ou seja, o termo do meio ao quadrado é o termo b, que está acompanhando o x ao quadrado, menos 4 vezes o termo dominante, vezes o termo independente. O termo dominante é 1 e o termo independente é 4. Professor, onde é que você quer chegar? Nós vamos chegar lá. Se acalma. Então, a gente pode dizer que delta, nesse caso, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Alguém aí já conseguiu reparar alguma coisa? Tudo isso implica que esse delta vai dar menos 12. E olha só, a gente não viu situações ainda na matemática para cálculo de raízes, achar raízes de equação de uma equação do segundo grau negativas. Em função quadrática, se esse delta ele é negativo, isso significa o seguinte: quando a gente calcula o delta e ele dá negativo, significa que a gente não vai achar raiz real. Ou seja, as raízes, a equação ou a função do segundo grau, que pode ser representada por essa equação aqui, ela não vai tocar o eixo x, ou o eixo das abscissas em algum ponto, por não ter raiz real. É a partir desse fato que a gente achou do delta, em particular, dessa equação ser negativo, que surgiu a necessidade da construção de um novo conjunto,
o conjunto dos números complexos, que nesse caso ele vai ter a seguinte notação. A notação do conjunto dos números complexos, notação. A notação de número complexo, ela é usualmente definida por essa letra, e tenham muito cuidado, isso aqui não é o conjunto dos números inteiros, isso é um conjunto Z, é o conjunto dos números complexos. Ou esse C aqui com um tracinho vertical, tocando o C em 2 pontos. Esse é o conjunto dos números complexos. E olha só, a gente já conhece desde o ensino fundamental, início do ensino médio, mais especificamente no primeiro ano, que existem conjuntos já conhecidos. Primeiro, vemos os conjuntos dos naturais, depois os conjuntos dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, depois irracionais e, por fim, englobando todos esses conjuntos anteriores, a noção de conjuntos numéricos o conjunto dos números reais. E assim, definido esse conjunto dos números reais, a gente vai englobar o conjunto dos números complexos. Conjunto esse que vai englobar dos reais até os naturais, já é o caminho inverso. Então, gente, para englobar agora o conjunto complexo e juntar ele com todos os conjuntos já conhecidos, a gente vai partir do conjunto dos números naturais, que é um conjuntinho desse tamanho. Depois vem o conjunto dos números inteiros. Depois, o conjunto dos números racionais. Depois, o conjunto dos números irracionais. E logo depois de todos esses conjuntos, o conjunto dos números reais. Já que os números reais são todos os números que estão dos irracionais até os naturais. Ou seja, a gente está fazendo o caminho de fora para dentro. E para completar, o conjunto dos números complexos, que já está englobando todos os reais possíveis. Olha lá. O conjunto dos números complexos já englobando os reais, irracionais, racionais, inteiros e até mesmo os naturais. Essa é uma aula introdutória sobre o conjunto dos números complexos, que vai auxiliar a gente na construção das próximas aulas, dos próximos assuntos, que nós trataremos de unidade imaginária, potências de I, e mais para frente também as operações, assim como interpretação geométrica, forma polar ou trigonométrica, entre outros assuntos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado apenas dessa introdução. Tamo junto e até mais. Valeu!